Olá, aventureiros! Estou passando por aqui hoje para revisitar o craft de anime de junho de 2022, que caiu o Don Quixote do Flamingo do anime One Piece. E, gente, eu vendo o vídeo que eu fiz desse craft, eu revi o vídeo antes de vir aqui falar para vocês. Gente, eu não entendia nada de One Piece quando eu fiz esse vídeo. Nossa senhora, eu só falei besteira nesse vídeo. Mas agora, né, nessa nova roupagem aqui para o canal dos Aventureiros de Papel, para vocês se integrarem de todos os desafios craft que eu já fiz no canal RPG Wanderlost, trazendo agora para cá, eu revisitei aí o Don Quixote do Flamingo. E é aquele negócio, como eu fiz esse craft em 2022, eu estava começando a fazer, né? Não tinha esses anos todos de experiência. Eu acho que eu posso fazer melhor hoje. Então, se você deixar 100 likes nesse vídeo, eu faço uma versão ainda melhor do Don Quixote do Flamingo, né? Ainda estava engatinhando, fiz umas porcarias nesse coisa, mas mesmo assim eu não achei que ficou tão ruim. De verdade, normalmente eu apoio o celular aqui para fazer os vídeos, né? Estou agachado aqui no meio do mato. Eu achei que ficou bom até, né? Eu não achei que ficou tão bizarro. Hoje eu faria diferente o casaco de plumas de flamingo. Eu faria de outra maneira. O cabelo também. As pernas, eu acho que eu faria ele em modelagem e não Cubecraft. Então, eu acho que eu faria melhor. Então, vamos lá, me dê essa oportunidade. Vai 100 like nesse vídeo que eu faço. O Don Quixote do Flamingo é um dos vilões, né? Depois ele se torna um anti-herói, digamos assim, né? É dúbio, porque eu falei que eu não entendia muito de One Piece, mas eu continuo não entendendo muito de One Piece, né? Só que eu entendo um pouquinho melhor, eu sei o que é uma Akuma no Mi agora. Então, eu não sei em que ponto ele fica, mas eu sei que ele é muito querido pelos fãs. Ele tem até música dele, né? Tem funk do Flamingo, tanto que quando eu estava pesquisando agora novos vídeos para fazer esse vídeo aqui, eu descobri que tem que continua, né, os funks do Don Quixote do Flamingo, que eu já vi no vídeo passado. Ele é a história dele é complicada. Ele começou sendo um celestial, ele era um príncipe, né, um herdeiro. Os celestiais são pessoas com muito dinheiro lá no universo do One Piece. E o pai dele decidiu que ele não queria mais ser um celestial, e resolveu viver com a população. Só que a população tinha grande preconceito com os celestiais, né? Então, ele pegou e sofria preconceito, né? Tipo, é aquele negócio, né? Você participa de um grupo, que você é torcedor do Corinthians e um corintiano faz uma coisa, então todos os corintianos fazem aquela coisa. É mais ou menos assim que pensava aí o pessoal da cidade que eles foram. Então, eles eram injustiçados, sofriam diversos tipos de violência, tudo, passavam fome, porque ele realmente abandonou toda a fortuna para viver uma vida normal. Então, só que a população não viu isso, a população só viu ele como aquele sujeito arrogante que ele era. E, enfim, e os filhos, né, o do Flamingo tinha um irmão, então o pai dele, a esposa, o do Flamingo e o irmão dele sofriam muito nas mãos desses habitantes que eram humanos comuns, mas enfim, acho que a maioria era. Então o do Flamengo começou a ficar com raiva, muita raiva, muita raiva. Ele tinha tudo para ser uma criança mimada, em berço de ouro e tal, mas ele começou a ficar com muita raiva, o sentimento de ódio cresceu dentro dele. E, bom, ele encontra... A mãe dele falece porque não tem comida, não tem remédio, não tem dinheiro para remédio, então ela acaba falecendo e eles passam fome. Então ele acaba encontrando uma pessoa que dá uma arma para ele. E aí ele decide começar a sua vingança. E a sua primeira vítima é seu pai, né? Ele culpa o pai por todo o dano que fez, ele culpa o pai pela morte da mãe
ele culpa o pai por toda a desgraça que seguiu na família. De fato, a ideia foi do pai de abandonar a riqueza e tal. Então, quando o pai dele está sendo torturado, ele e o irmão, ele fica com muita raiva de todos. E ele aí promove uma grande vingança. Então, posteriormente, ele entra por um grupo, né? E esse grupo meio que acha que ele é um celestial ainda. Ele leva a cabeça do pai, inclusive, para os celestiais para ver se ele volta lá ao ciclo social que ele tinha, mas isso não acontece. Então ele encontra esse grupo vê nele a possibilidade de ter um celestial como capitão, tudo começa a obedecer ele. E aí eles começam a promover a vingança, né? Todos que fizeram mal por Dolph, né, como é chamado, né, o Doflamingo, eles acabam sendo punidos. Inclusive, o Doflamingo, ele tropeça numa rua e acaba se machucando e eles meio que destroem a cidade inteira por causa disso. É esse nível de devoção, é esse nível de violência que esse grupo participa. E o Doflamingo, ele é extremamente narcisista. Ele tem um ego muito inflado, ele é narcisista, ele só pensa em como ele é forte, em como ele é bom, em como ele é um herdeiro celestial, em como o mundo deveria se curvar aos seus pés. De fato, ele é muito forte, ele é muito forte mesmo. Eu vi algumas lutas do Flamingo aqui no YouTube e, gente, são lutas muito legais, né? Os fãs de One Piece devem se deliciar muito com esse tipo de ação que promove o do Flamingo. A luta dele com o Luffy é incrível, a luta dele com o Crocodile também. Então é um personagem muito interessante que, além de ser narcisista, ele também beira a psicopatia. Ele é um personagem sedento por sangue e vingança e violência, e ele faz tudo isso rindo. É muito raro quando ele não está rindo, tanto no anime quanto no mangá. E ele ainda tem uma peculiaridade muito interessante, que são os seus óculos, normalmente vermelho ou púrpura. Púrpura não, né? Roxo, arroxeado. E ele não tira esses óculos desde criança, então a gente não vê os olhos do Doflamingo, o que torna ele um personagem ainda mais legal, porque ele é uma pessoa que você não consegue ler através dos olhos, a janela da alma, e ele está sempre rindo e causando violências extremas, mas sempre rindo. Então é um personagem muito legal. Eu entendo porque caiu no gosto dos fãs, realmente é um personagem muito interessante. E eu gostei muito de fazer, eu não conhecia, eu passei a conhecer no Desafio Craft, eu gostei muito de fazer. E é por isso que eu faço o Desafio Craft. Tem coisas que eu não conheço, a internet bombardeia a gente com informações e a gente acaba não dando conta de tudo. Então isso faz com que eu cresça também como nerd. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um beijão pra vocês. Tchau.